Que a doce paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Aqui estamos para mais uma reflexão do nosso Orvalho do Céu. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, seus comentários e aperte o sininho para receber as notificações. E não deixe de compartilhar os nossos vídeos com seus contatos, tá certo? Hoje vamos refletir sobre o texto de Mateus 5, dos versos 17 ao 20, que diz o seguinte: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. O tema da nossa reflexão de hoje é a importância de ler a Bíblia. Nesse texto que eu acabei de ler, Jesus menciona a lei e os profetas. É preciso esclarecer que na época de Jesus, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Por isso, a Bíblia deles era o que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento. E na época, eles resumiam dizendo lei e os profetas, porque esse era o maior conteúdo do Antigo Testamento. Mas hoje eu quero incentivar você a ler a Bíblia. Seja você evangélico, católico, espírita ou de qualquer outra religião. E até mesmo você que não crê em Deus ou na Bíblia, saiba que a leitura dela não te fará mal nenhum. Muito pelo contrário. As nossas reflexões do Orvalho do Céu se baseiam nas minhas leituras devocionais. Estamos caminhando pelo Novo Testamento. Por isso, eu quero encorajar você a começar a ler o Novo Testamento. Obviamente, não temos como falar sobre tudo o que for lido. Por isso, eu escolho alguns textos que penso ser interessante compartilhar. Mas, se você ler também, poderá fazer as suas próprias reflexões. Eu quero te incentivar a começar pelo Novo Testamento, que é um pouco mais fácil de compreender do que o Antigo Testamento. Mas, na verdade, devemos ler a Bíblia toda. Você sabia que se você ler 3 ou 4 capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia toda em um ano? Muitos dizem assim: não leio a Bíblia porque eu não entendo a maior parte do que eu leio. Deixa eu ilustrar para você. Um certo discípulo cristão disse isso ao seu mentor: Mestre, eu não vou ler mais a Bíblia porque eu não entendo quase nada do que eu leio. O mestre disse a ele: pegue uma peneira e vamos para a beira do rio. Chegando lá, o mestre disse: entre aí e tente pegar a maior quantidade de água que você puder. Obediente, o discípulo entrou ali e começou a tentar segurar água com a peneira. Passado um tempinho, ele disse: mestre, não tem como segurar água na peneira. Ela é perfurada e a água passa. O mestre respondeu: eu sei disso, mas como estão os araminhos da peneira? Sujos ou limpos? O discípulo respondeu: estão todos limpos, mestre. Então o mestre disse a ele: assim é com a leitura da Bíblia. Você pode não entender ou não guardar a maior parte do que você lê, mas o pouco que você guardar te manterá limpo. Sobre esse texto eu quero trazer 2 lições. A primeira está no verso 19. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. A primeira lição é que, infelizmente, há muitas pessoas que não leem a Bíblia, desrespeitam os mandamentos de Deus e ainda levam outros a fazer o mesmo. A segunda parte do verso 19 diz assim: aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. A segunda lição a ser aprendida é esta: não adianta ler a Bíblia e não obedecer. Outro erro é conhecer, mas não ensinar a outros. Há um ditado grego que diz que há 3 classes de pessoas que erram: as que não sabem e não perguntam, as que sabem, mas não ensinam, e as que ensinam, mas não praticam. No verso 20, lemos o seguinte: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus.
Os escribas e os fariseus, na época de Jesus, eram os responsáveis pelos ensinos das Escrituras Sagradas, mas infelizmente eles não praticavam o que ensinavam. Eu encerro a nossa reflexão de hoje incentivando você a ler a Bíblia, a obedecer a Bíblia e transmitir seus ensinamentos a tantas quantas pessoas você puder transmitir. Eu sou o pastor Joel Ambrosino e este é o Orvalho do Céu, regando o seu coração com a palavra de Deus e trazendo vida.